Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 171. Itsugaya Toshiro saltou no céu e disparou um poderoso dragão de gelo em direção a Inaba Kagerosa com Yorimaru. Mas em um instante, Heigai Ukitake Jushiro deu um passo à frente, e seu sojo no Kotovari absorveu o dragão de gelo completamente. E então refletiu de volta para Itsugaya. Claro, Itsugaya sabia muito bem como a Zanpakutou de Ukitake funcionava. Até mesmo Ryujin Jaka teve dificuldade para exceder seu limite de absorção, quanto mais de Yorimaru. Então, quando o ataque foi rebatido, Itsugaya simplesmente desviou para o lado, esquivando-se sem esforço. No entanto, naquele exato momento, Heigai Kyoraku Shunsui deu um passo rápido bem atrás dele. Katen Kyokotsu atacou sem piedade. Forçado a se virar e bloquear o ataque de Kyoraku, Itsugaya não teve escolha a não ser abandonar sua perseguição a Kagerosa. Foi então que Kushiki Byakuya aproveitou a oportunidade e cravou sua Zanpakutou no chão. Bankai. Senbon Sakura Kageyoshi. Em um instante, um enorme mar de pétalas de Sakura explodiu, prendendo todos os Heigai Shinigami de uma só vez. Agora, vai! Byakuya latiu, contendo cuidadosamente o Heigai com suas pétalas enquanto coordenava com seus aliados. Shunko, Yoruichi e Soifon responderam imediatamente. No momento em que Byakuya imobilizou o Heigai, ambos explodiram em pressão espiritual e ativaram Shunko a toda velocidade. Não precisa entrar em pânico. Kagerosa gritou confiante enquanto girava Haiku em sua mão. Um portal para o Dangai apareceu instantaneamente, interceptando seus ataques Shunko. Mas esse não foi o fim. Enquanto Yoruichi e Soifon recuavam, o centro do campo de batalha explodiu. Uma enorme floresta de pilares de gelo envolvia Kagerosa completamente. O movimento mortal de Itsugaya à prisão de gelo de 1000 anos de Yorimaru foi lançado. Yoruichi e Soifon deram um passo rápido para o lado de Itsugaya. Mas então, com um único giro do Haiku, Kagerosa copiou e reverteu seu Shunko e destruiu toda a prisão de gelo. Ele usou uma Zanpakutou para lançar Shunko? Yoruichi ficou genuinamente chocado. Eles tinham acabado de chegar e não sabiam o que tinha acontecido antes. Tirando seu auriz farrapado de capitão, Kenpachi deu um passo à frente e explicou. Ele consegue imitar nossos movimentos. Existe alguma maneira de selar essa técnica? Itsugaya perguntou, virando-se para Yoruichi e Soifon. Vendo a reação de Kagerosa, Yoruichi assentiu. Existe sim. Soifon. Sim. Com os dois na mesma página, Itsugaya e Kenpachi trocaram um olhar e atacaram Kagerosa juntos. Tendo acabado de se libertar da prisão de gelo, Kagerosa foi imediatamente atacado pelos dois capitães. Inútil. Ele girou Haiku mais uma vez. Mas naquele momento, Yoruichi e Soifon avançaram rapidamente para perto dele novamente. Inverta e reflita o Kido do inimigo. Corte reverso anti-Kido. A técnica atingiu Haiku diretamente, interrompendo sua liberação ativa e deixando-o inerte. Aproveitando o momento, Itsugaya e Kenpachi desceram de cima, suas lâminas cortando em conjunto. E matou Kagerosa na hora. Mas mesmo com Kagerosa morto, os Heigai Shinigami não pararam de lutar. Eles destruíram o Senbon Sakura de Byakuya e por trás, seguraram Yoruichi e os outros sob a ponta da espada. Confuso, Yoruichi olhou para o corpo de Kagerosa, apenas para vê-lo derreter em uma sombra negra e desaparecer. De cima, um Kagerosa completamente ileso saltou e imediatamente atingiu 4 Shinigami em recuperação, ferindo todos eles. Aquele que acabará de ser derrotado era apenas um clone, criado usando a habilidade de Haiku de replicar o espaço e o tempo. Byakuya, vendo seus companheiros feridos e vulneráveis, avançou para impedir que Heigai desferisse o golpe final. Enquanto isso, Kagerosa, presunçosamente satisfeito, recuou para o corredor do segundo andar. Embora seus movimentos fossem confiantes, sua pressão espiritual era instável. A batalha o havia esgotado muito mais do que parecia. Ainda assim, ele não se esqueceu de avisar os capitães restantes do Heigai que não estavam feridos. Mas assim que ele começou a recuperar o fôlego, seu corpo foi repentinamente esfaqueado por trás. Todos congelaram. Kagerosa olhou para trás, chocado. Quem o perfurou foi ninguém menos que Heigai Mayuri Kurotsushi. Com o aparecimento deste Mayuri, a maré mudou mais uma vez. Mas Kagerosa percebeu instantaneamente. Você não é uma Heigai. Você é Mayuri. Ainda assim, ele não conseguia entender quando a mudança aconteceu. Mayuri cortou friamente a braçadeira do pulso e explicou. Quando os tenentes Heigai foram enviados ao mundo dos vivos para capturar Nozomi Kujo, usei um dispositivo furtivo para entrar furtivamente na Sociedade das Almas. Não só isso, eu mesmo matei meu Heigai e peguei sua braçadeira. Simplesmente voltei para o meu posto de direito no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Kagerosa olhou para ele meio divertido, meio impressionado. Como esperado do chefe do departamento de P&D. Mas não se esqueça, você ainda está sob meu controle. Ele ficou de pé, orgulhoso e confiante. A única resposta de Mayuri foi esticar o braço como um arame e estrangular Kagerosa pela garganta. Desesperado, Kagerosa cortou o braço de Mayuri, mas Mayuri, sendo Mayuri, simplesmente o fez crescer novamente com soros regenerativos. Ainda assim, algo estava errado. Kagerosa não deveria nem conseguir se mover depois de ser atingido por Ashizoji Jizo. Mayuri ficou atordoada. Como? Simples. Kagerosa também era um cientista, e ele já havia estudado a Zanpakutou de Mayuri, e desenvolveu um antídoto. Mayuri assentiu. Esse nível de resistência era esperado. Kagerosa sorriu em triunfo, mas Mayuri de repente fechou os olhos e caminhou em sua direção, de braços abertos, completamente desprotegido. Venha! Se você ainda consegue se mexer, tente me impedir. Kagerosa piscou, confuso. Por que ele não estava se movendo? Antes que ele pudesse reagir, Mayuri reabriu os olhos e cravou a Shizoji Jizo fundo em seu peito. A dor trouxe Kagerosa de volta à realidade, mas ele ainda não conseguia entender. Por que ele não se defendeu?
Mayuri ergueu um pequeno frasco roxo. Isto, disse ele calmamente, é uma droga que injetei durante meu primeiro ataque. É um composto que interrompe a cognição. Se eu tivesse te atacado de repente, seus instintos poderiam ter te salvado. Mas eu te dei tempo para pensar, e como seu cérebro não conseguiu processar, seu corpo simplesmente congelou. Para um cientista, qual é o maior tesouro? É conhecimento. E quando seu cérebro desliga, você perde o acesso a tudo o que registrou. Isso significa, sem cálculos, sem defesa, sem sobrevivência. Em outras palavras, a droga de Mayuri havia tirado a autonomia de Kagerosa. Para um cientista, era um destino pior que a morte. Kagerosa uivou de angústia. Mas naquele momento, Heigai Izani Kotetsu deu um passo rápido na frente dele e atacou Mayuri. Mayuri se esquivou. Kagerosa caiu no chão, ofegante. Heigai Kione correu para frente. Vou curar você agora mesmo. Mas Kagerosa a ignorou e murmurou. Para me superar, e então parar meus pensamentos. Ha. Ele riu. Eu admito a derrota. Então, para choque de todos, ele matou Heigai Izani com um único golpe. E retirou sua alma artificial, um Jikonga modificado. E comeu. Imediatamente, o corpo de Kagerosa começou a se transformar. Outro Kagerosa se separou de dentro, totalmente curado e não mais afetado pela droga de Mayuri. Ele usou o Jikongan para absorver os efeitos da droga, transferindo a condição para o corpo de Heigai Izani, que agora estava atrás dele paralisado e com morte cerebral. Era assustadoramente semelhante à técnica Gabriel de Sayela Porro. Com a mente restaurada, Kagerosa atacou Mayuri. Mayuri, sabendo que não conseguiria lidar sozinho com o Kagerosa revivido, imediatamente deu um passo rápido para o andar de baixo. Kagerosa não perseguiu. Em vez disso, ele chamou os capitães Heigai restantes. Enquanto eles se reuniam no corredor do segundo andar, Kagerosa levantou Haiku, e uma onda de pressão espiritual verde quebrou as braçadeiras de todos eles. Essas braçadeiras, assim como o tapa-olho de Kenpachi, eram na verdade limitadores de pressão espiritual. Agora que eles foram derrotados, o poder do Heigai disparou. Até mesmo aqueles que foram derrotados anteriormente se levantaram novamente, curados e prontos para lutar. Inaba Kagerosa, cientista, estrategista e agora ressuscitador. Era realmente uma ameaça digna do título. O furioso Heigai invadiu a sala, cercando os Shinigami originais, liberando suas Zanpakutos e atacando sem piedade. Muito em breve, a maioria dos capitães e tenentes foram derrubados. Heigai Byakuya enfrentou seu homólogo, agora sangrando e com um terço de seu poder normal. Não acho que seu corpo quebrado tenha chances, zombou o clone. Até a expressão de Byakuya ficou sombria. Kagerosa olhou para o campo de batalha e caiu na gargalhada. De volta ao mundo dos vivos. Urahara Kizuki não havia retornado apenas com Ishigo. Ele também recuperou um conjunto de notas de pesquisa proibidas sobre modificação de almas, um assunto que o governo do Rei das Almas havia banido há muito tempo. Disto, Urahara deduziu a verdade. Kagerosa só conseguiu criar um número limitado de Heigai de nível de capitão, porque ele havia encontrado esses registros. Mas como o mero chefe de divisão sabia que esses documentos ultrasecretos estavam escondidos no Dangai? Sentada em silêncio por perto, Nozomi Kujo finalmente falou. Porque Inaba Kagerosa foi um dos cientistas originais que desenvolveram almas artificiais décadas atrás. Quanto ao motivo pelo qual ninguém o reconheceu, era simples. Ele havia mudado completamente sua aparência, e até mesmo seu nome. Nem mesmo Mayuri, Nemu ou os outros anciãos do departamento de P&D notaram. Nem mesmo Urahara Kizuki, o próprio fundador do Bihou, sabia que ele estava escondido ali o tempo todo. Capítulo 172. Então, o que exatamente é a tecnologia da alma modificada? Bem, para essa explicação nos voltamos para o único e verdadeiro mestre artista da Sociedade das Almas, Koshiki Rukia. A Sociedade das Almas certa vez propôs um projeto de unificação, explicou Rukia enquanto esboçava sua versão do conceito no papel. Eles queriam injetar artificialmente almas aprimoradas pela batalha nos corpos de humanos falecidos e usá-las como uma força-tarefa de elite para combater Olols. Ishigo olhou para o desenho dela e bateu a palma da mão no rosto. Ah não! Ele só podia rezar para que seus futuros filhos não herdassem as habilidades artísticas de Rukia. Fazia tempo que você não destruía uma história como essa, Ishigo murmurou, impotente. O que você disse? Rukia olhou feio para ele. Felizmente, Sena interveio para acalmar os ânimos. Vamos lá, não vamos discutir. Nozomi, porém, disse a verdade descaradamente, esse desenho é uma droga. Nem Ishigo conseguiu conter um bufo. O rosto de Rukia ficou preto instantaneamente, mas como Nozomi era uma menina e estava escondida atrás de Ishigo, ela não conseguiu desabafar sua raiva diretamente. Ela se contentou em bater o bloco de desenho na cabeça de Ishigo. Ishigo estava prestes a chorar. Ele nem fez nada. Nozomi acariciou gentilmente a cabeça de Ishigo com preocupação, deixando Rukia ainda mais irritada. Mesmo assim, Rukia sabia como priorizar. Embora o plano tenha sido imediatamente descartado, o conceito que surgiu dele foi a alma modificada. Essencialmente, as almas modificadas eram versões aprimoradas de Jikongan. Então por que uma tecnologia tão útil foi destruída? Bem, como sempre, culpe o Central 46. Mas desta vez, para ser justo, o raciocínio deles não era totalmente infundado. A verdade é que as almas modificadas foram originalmente testadas em corpos de espíritos mortos e exigiram infusões de partículas espirituais Shinigami. Os anciões da Sociedade das Almas consideraram isso antiético. Usar cadáveres como ferramentas de guerra ia contra os fundamentos morais de sua sociedade.
Afinal, ninguém quer que seu corpo seja usado em experimentos após a morte. Claro, ninguém sabe se Inaba Cajerosa também usou restos humanos na criação de seu Heigai. No entanto, o Kitaki certa vez revelou o verdadeiro motivo pelo qual o projeto foi enterrado. Porque a Central 46 temia que as almas modificadas, tendo livre acesso aos poderes dos Shinigamis, pudessem um dia se tornar uma ameaça. E agora, como o Heigai Shinigami provou, esses medos não estavam totalmente errados. Mas antes que todos os dados fossem destruídos, Inaba Cajerosa, um dos desenvolvedores originais, converteu a pesquisa em uma forma de partículas espirituais e as jogou no Dangai. Anos mais tarde, após se esconder sob uma identidade falsa e pesquisar completamente Kyokotsu dentro do Dangai, ele recuperou esses dados mais uma vez. De certa forma, a destruição de Kyokotsu por Aizen Souzuki ajudou indiretamente Cajerosa, ou então ele poderia ter permanecido escondido para sempre. Naquele momento, Nozomi revelou seu próprio segredo. Ela foi a primeira alma modificada já criada. Enquanto Ishigo e os outros ainda analisavam as implicações, Renji Abarai chegou a um local escondido na Sociedade das Almas. Lá, ele encontrou Yamamoto Genryuzai e Unohana Hetsu feridos, e relatou os resultados das batalhas entre os capitães originais e os Heigai. Ele também lhes deu o relatório de inteligência de Urahara. Depois de ouvir tudo isso, Unohana determinou que além dos tenentes estacionados no mundo dos vivos, apenas Ishigo e seus companheiros ainda eram capazes de lutar. Embora Ishigo estivesse atualmente lidando com problemas internos envolvendo Zangetsu, tanto Sena quanto Rukia eram poderosas por si mesmas. Unohana deu uma ordem firme. Abarai Fukutaisho, vá para o mundo dos vivos e avise Ishigo e os vice-capitães. Eles devem se preparar para repelir a invasão Heigai imediatamente. Além disso, devido à rebelião interna na Sociedade das Almas, o equilíbrio entre os três mundos se tornou instável. O número de Olos no mundo humano aumentou. Nem mesmo a Ribel e o Ukiyoha conseguiram controlá-los. O eco-mundo era simplesmente vasto demais. Na verdade, Las Noches cobria apenas cerca de 30% do seu território. Seguindo as ordens de Unohana, Renji retornou rapidamente ao mundo dos vivos. Na casa dos Kurosaki, Ishin, Masaki e Karen já estavam perplexos ao ver Ishigo retornar com outra garota. Ishin olhou para o filho com uma expressão complicada. Ele era um homem de puro amor, ele nunca amou ninguém além de Masaki. Mas e o filho dele? Ainda no ensino médio e já trazendo 3 meninas para casa no espaço de 6 meses. Ishigo deu a desculpa de que Nozomi havia sofrido uma perda familiar trágica e não tinha parentes por perto, apenas sua prima distante Rukia que morava com ele. Depois de ouvir essa história de partir o coração, Ishin e Masaki começaram a chorar e se abraçaram, soluçando incontrolavelmente. Ishigo e as meninas ficaram atordoadas e em silêncio. Ishigo, sabendo da identidade Shinigami do pai, só conseguiu suspirar. Como ele consegue chorar tanto e ainda assim ser tão convincente? De qualquer forma, Nozomi foi oficialmente transferida para a casa dos Kurosaki. Mas devido ao aumento dos ataques Hollow, Ishigo, Rukia e Sena tiveram que sair novamente depois do jantar para lidar com as intrusões. Naquela noite, no quarto de Ishigo, os tenentes restantes se reuniram para discutir a identidade de Nozomi. Embora agora se soubesse que ela era uma alma modificada, o verdadeiro motivo de Cajerosa para capturá-la permanecia obscuro. Portanto, proteger Nozomi ainda era a maior prioridade. No entanto, os tenentes tinham sentimentos mistos sobre a situação. Afinal, almas modificadas foram originalmente projetadas para proteger Shinigami. E agora, os Shinigami estavam arriscando suas vidas para proteger uma. Ayazegava Yumishika falou. Isso não é um pouco irônico demais? Sem que eles soubessem, Nozomi estava do lado de fora da porta e ouviu tudo. Ela não conseguia deixar de se sentir um fardo. Ela pensou nas outras mulheres ao redor de Ishigo. Rukia, Sena, Hanjiku, Oriumi, Tatsuki. Nenhum deles foi um fardo para Ishigo. Então, tarde da noite, Nozomi saiu da casa de Ishigo. Dessa vez não foi para fugir, era para ficar mais forte. Ela não queria mais que ninguém se machucasse protegendo-a. Como a primeira alma modificada, ela possuía poderes de Shinigami desde o início. Ela simplesmente nunca os usou, porque nunca quis lutar. Mas ela usou Kido ao escapar de Higai Nanao e Kira. E de fato, caminhando pelas ruas de Karakura, ela encontrou um Hollow. Assim que o Hollow atacou, sua Zanpakuto despertou. Diferentemente dos Shinigamis normais, seu Shihakusho era um uniforme estilo saia curta. Com facilidade, ela despachou o Hollow. Escondido ali perto, Ishigo observou em silêncio, e então se virou. Como quando o gato arco-íris viu Sally treinando com sua técnica de espada na mão esquerda. Ishigo entendeu. Nozomi não precisava mais da ajuda dele. Ela se levantou sozinha. Enquanto isso, na Sociedade das Almas, o recuperado Inaba Cajerosa mais uma vez enviou seus capitães Heigai para o mundo humano. Mas combatê-los ali causaria enormes baixas civis. E como a Sociedade das Almas ainda estava sob o controle de Cajerosa, eles não podiam teletransportar nenhum reforço para Karakura. Então, Urahara Kizuki teve que agir sozinho. Ele usou um dispositivo especial para congelar o espaço ao redor da cidade de Karakura. E assim que seus sensores captaram Heigai entrando no Dangai, ele acionou várias armadilhas, retardando-os e separando-os à força. De volta à casa de Kurosaki, todos ficaram surpresos ao ver Nozomi em seu traje de Shinigami. Nozomi, você pode usar poderes de Shinigami agora? Perguntou Rukia. Nozomi assentiu, com os olhos brilhando. Claro, eu fui a primeira alma modificada já criada, então meu poder deve ser o mais forte. Sena sentiu sua Heiatsu e confirmou. Nozomi estava dizendo a verdade, sua pressão espiritual era quase do nível de um capitão. No quarto de Ishigo, os vice-capitães também ficaram chocados. Eu acho que o Shikai da minha Zanpakuto pode ser capaz de neutralizar a habilidade de Cajerosa, acrescentou Nozomi.
Ao ouvir isso, os olhos de Nanau brilharam. Isso seria incrível. Entretanto, Nozomi coçou a cabeça sem jeito. Só tem um problema. Esqueci o nome da minha Zanpakutou. Todos. Mesmo assim, Nozomi não desistiu. Ela se virou para Ichigo. Ichigo, você quer lutar comigo? Desta vez, não apenas Ichigo, mas Rinji e os outros também se apresentaram para treinar com ela. Eles logo perceberam que a Zanpakutou de Nozomi parecia compartilhar características com o de Kagerosa. Mesmo que não tivesse despertado completamente, ela conseguiu absorver a energia espiritual de Chad. Observando de lado, Ikaku se lembrou de quando lutou pela primeira vez contra Kenpachi Zaraki. Como Kenpachi se conteve deliberadamente dando espaço para Ikaku crescer. Foi então que ele jurou lealdade a Kenpachi. Ao ver Nozomi treinar tão desesperadamente, Ikaku ofereceu sua sabedoria. Se você não tiver a determinação de assumir o poder, até mesmo o poder que você tem irá destruí-lo. Mas naquele momento, uma pressão espiritual esmagadora destruiu o espaço ao redor deles. Ela havia chegado ao mundo humano. Todos o reconheceram instantaneamente. Era Kenpachi Zaraki, a versão Reigai. Querendo que Nozomi continuasse treinando, Ikaku deu um passo à frente. Não se preocupe, Ichigo. Eu cuido dele. Ele se afastou rapidamente. Mas os outros tenentes continuaram a segui-los, porque não era apenas Kenpachi. Os outros capitães Reigai também estavam chegando. Eles se separaram para interceptar. Somente o Mishika ficou para trás. Comovido pelo esforço de Nozomi, ele se virou para Ichigo e disse: você deve lutar com ela com todas as suas forças. Somente no limite entre a vida e a morte, um Shinigami pode despertar sua verdadeira força. Mas se Nozomi não conseguisse lidar nem mesmo com o Jetsuga Tensho enfraquecido, ela poderia morrer na hora. Ichigo hesitou. Mas Nozomi deu um passo à frente com firmeza. Faça isso, Ichigo. Com sua determinação inabalável, Ichigo ativou o Bankai e disparou o Jetsuga Tensho. Nozomi segurou sua lâmina na frente do corpo, resistindo com todas as suas forças. Enquanto o crescente negro avançava em sua direção, ela se lembrou das palavras de Ikaku. Se você não tem determinação. Naquele momento, suas memórias retornaram. Sim, está em minha Zanpakutou. Retiro da chuva carmesim. Com seu grito, o Jetsuga Tensho negro foi instantaneamente absorvido por sua lâmina. Uma onda de pressão espiritual rosa surgiu sobre ela, remodelando a espada. Sua Zanpakutou, agora totalmente liberada em Shikai, assumiu a forma de uma cruz brilhante. Capítulo 173. Ikaku Madarame rugiu enquanto liberava sua Zanpakutou, Ozukimaru, e avançava em direção à versão Reigai de Kenpachi Zaraki. Embora o oponente à sua frente fosse apenas um Reigai, o poder que ele exercia era uma réplica perfeita do verdadeiro Kenpachi, amplificado ainda mais pelos aprimoramentos de Inaba Kagerosa. Chamá-lo de um inimigo mais forte que Ikaku já enfrentou na vida não era exagero. O Shikai de Ikaku foi rapidamente dominado e ele foi mandado voando sem esforço algum. O Reigai Kenpachi desceu do céu, sua lâmina envolta em pressão espiritual dourada. Ikaku cerrou os dentes e empurrou para trás, forçando sua pressão espiritual a bloquear o golpe. Mas ele sabia que não podia se dar ao luxo de se conter diante de um monstro como aquele. Levantando-se lentamente dos escombros, Ikaku gritou com toda a sua força: Bankai, Ryumon Ozukimaru. No momento em que ele liberou seu Bankai, sua pressão espiritual e poder destrutivo aumentaram exponencialmente. Ele avançou rapidamente em direção ao Reigai Kenpachi e lançou uma série de golpes furiosos, cada golpe um turbilhão de destruição. Mas mesmo sob esse ataque, Reigai Kenpachi permaneceu completamente imperturbável. Ele nem sequer havia tirado o tapa-olho e com apenas uma mão, bloqueou todos os golpes com facilidade. Com o passar do tempo, o Bankai de Ikaku carregou totalmente. A crista do dragão no enorme machado atrás dele começou a brilhar intensamente. Esse era seu ataque de poder total. E mesmo depois de liberá-lo, tudo o que ele conseguiu fazer foi abrir um ferimento superficial no peito de Reigai Kenpachi. A diferença de poder era avassaladora. Assim que Reigai Kenpachi se preparou para dar o golpe final, Nozomi Kujo apareceu com sua Zanpakutou recém-desperta em mãos. O Reigai Kenpachi ficou visivelmente surpreso. De acordo com Kagerosa, Nozomi não deveria ser combativa. Mas ela não vacilou. Erguendo a lâmina bem alto, desferiu um golpe poderoso, liberando a pressão espiritual que havia absorvido antes de Ichigo e dos outros. Espalhem-se e desçam. Retirada da chuva carmesim. Uma aura verde de pressão espiritual envolveu todo o seu corpo, e para surpresa de todos, sua produção superou até mesmo a de Ikaku. Bem, isso é divertido. Reigai Kenpachi sorriu enquanto erguia a espada para encontrá-la. Mas o que veio em sua direção não foi um golpe comum. Uma enorme onda rosa de poder espiritual rugiu em sua direção, e antes que ele pudesse reagir, atingiu com força suficiente para criar um pilar de pressão espiritual visível por toda a cidade de Karakura. Testemunhando isso, Ikaku desabou com um sorriso. Ele resistiu o máximo que pôde. Nozomi, Ichigo e o Mishika finalmente chegaram ao local, bem a tempo de ver as consequências. Nozomi se virou e se jogou nos braços de Ichigo. Obrigado, Ichigo. Se não fosse por você, eu nunca teria despertado minha Zanpakutou. Ichigo a abraçou gentilmente, olhando ao redor para a devastação. Isso tudo foi obra da sua Zanpakutou? Nozomi assentiu, olhando para a lâmina em sua mão. Eu absorvo o poder do meu inimigo, e o converto no meu, e então o envio de volta para ele. Essa é a habilidade da recuada da chuva carmesim. Parece um poder seriamente irritante, murmurou Yumishika enquanto cuidava dos ferimentos de Ikaku. Lutar contra alguém como você seria um pesadelo. Então ele olhou para Ikaku e disse suavemente: você se saiu bem. No entanto, isso não acabou. Reigai Kenpachi, como uma versão reforçada do real, não foi derrotado tão facilmente. De dentro das ruínas, uma pressão espiritual dourada irrompeu mais uma vez. Tirando um pouco de poeira em suas roupas, ele parecia completamente ileso. Ao ver isso, Yumishika imediatamente se posicionou na frente de Nozomi.
Por favor, vá em frente. Eu vingarei Ikaku. Ninguém sabia onde ele encontrou coragem, mas ele seguiu em frente com determinação. Ishigo suspirou, pegando Ikaku e escoltando Nozomi para um lugar seguro. Vou para outro campo de batalha. Nozomi disse a Ishigo e se afastou rapidamente. Afinal, as batalhas estavam acontecendo em várias frentes, e os vice-capitães estavam lutando arduamente contra os capitães Heigai. Em outro lugar, Omaeda teve o azar de enfrentar Heigai Byakuya. Destrua-o, Gon Ryomaru. Ele lançou seu martelo meteoro em Byakuya, mas Heigai Byakuya se esquivou casualmente com um passo para o lado. Ele até se deu ao trabalho de criticar. Que arma feia. Então ele deu um passo rápido para trás de Omaeda, fazendo com que este entrasse em pânico. Heigai Byakuya sorriu, e sua aparência é igualmente feia. Com um golpe limpo ele cortou a corrente de ouro em volta do pescoço de Omaeda. Se Omaeda não tivesse recuado instintivamente, sua cabeça teria voado. Diante da morte, Omaeda caiu de joelhos e se curvou com tanta força que parecia estar socando alho. Diga o seu preço. Eu te dou o que você quiser, só me poupe. Mas Heigai Byakuya simplesmente zombou. Tentar resolver tudo com dinheiro? Patético. Sim, não importa o que Omaeda fizesse, Heigai Byakuya simplesmente o achava nojento. Dispersão Senbonzakura. Com um único movimento, Omaeda foi derrotado. Nesse momento, Renji e Rukia chegaram ao local. Ruja Zabimaru. Renji liderou com um ataque preventivo, mas foi lento demais para Heigai Byakuya. Então é assim que a versão Heigai do meu irmão se parece. Rukia suspirou. Ele é muito mais irritante que o verdadeiro. Renji cruzou os braços e zombou. Se aquele fosse o verdadeiro capitão, eu já o teria machucado. Antes que pudessem atacar novamente, Nozomi chegou. Ao vê-la, Rukia ficou tensa. Mesmo que Nozomi tivesse despertado sua Shikai, isso não mudava o fato de que ela era o alvo do inimigo. Ela não deveria estar na linha de frente. Qualquer um que tenha jogado Dynasty Warriors entende o que isso significa. Nozomi, você não deveria. Rukia começou. Mas Nozomi não desanimou. Ela sabia que seus poderes seriam inúteis a menos que lutasse diretamente. Então ela seguiu para o próximo campo de batalha. Infelizmente, todos os campos de batalha a rejeitaram. Até mesmo vice-capitães como Ikaku e Umishika nutriam uma desconfiança persistente em relação a ela. Abatida, Nozomi voltou para o lado de Ishigo. Ishigo imediatamente percebeu que algo estava errado. O que houve? Ele perguntou. Nozomi enterrou a cabeça no peito dele. Eles não me deixam lutar. Ishigo a abraçou gentilmente. Ele entendeu. Os outros vice-capitães já viviam há mais de um século. Não seria fácil ganhar a confiança deles. Esse era o estigma de ser uma alma modificada. Nozomi, está tudo bem. Eles só não querem que você se machuque, só isso. Mas não importa o quanto tentemos. Nunca derrotaremos oponentes de nível de capitão, ela sussurrou. Ela não estava errada. À medida que mais capitães Heigai ativavam seus Bankai, os vice-capitães não tinham mais chance. Eles começaram a cair um após o outro. Por fim, o Heigai sentiu a pressão espiritual de Ishigo e o seguiu até um parque. Vendo Kira gravemente ferido ainda lutando para se levantar, Heigai Tsugaya se preparou para acabar com ele. Mas Nozomi deu um passo rápido na frente dele. Não vou deixar você correr solto nunca mais. Itsugaya, já cego pela sede de batalha, lançou um dragão de gelo diretamente contra ela. Mas Nozomi levantou sua Zanpakutou calmamente. No momento em que o dragão atingiu sua lâmina, ela foi completamente absorvida. A lâmina ficou preta como breu. Itsugaya ficou chocado. O que? Não, você é quem precisa ser parado. Dispersão, retirada da chuva carmesim. Uma onda monstruosa de energia rosa surgiu, destruindo instantaneamente o Heigai Itsugaya. E assim, de repente, ele caiu. Sim, Itsugaya destruído com um só golpe. Mesmo como Heigai, ele foi atropelado. Com isso, os outros vice-capitães finalmente começaram a entender e respeitar o verdadeiro poder de Nozomi. Mas derrotar um Heigai não foi suficiente para acabar com a guerra. Heigai Byakuya e Kenpachi rapidamente se reagruparam e lançaram outro ataque. Tendo visto as habilidades de Nozomi em primeira mão, Heigai Byakuya desenvolveu uma contramedida. Se ela absorveu pressão espiritual, então não lhe dê nada para absorver. Abandonando o encantamento, ele lançou um de seus feitiços mais rápidos. Bakudou 61, Rico Jokoro. 6 hastes de luz prenderam Nozomi no lugar. Aproveitando o momento, Heigai Komamura instruiu Kokujo Tenjin Mil a atacá-la. Felizmente, Uryu Ishida chegou bem a tempo, usando Irenkyaku para salvar Nozomi. Ishigo, no entanto, foi imobilizado por Heigai Kenpachi. Droga! Se a minha pressão espiritual não estivesse uma bagunça agora, eu te derrubaria com um golpe só. Shade correu para substituir Ishigo, agora forte o suficiente após treinar no Eco Mundo para pelo menos deter o Heigai Kenpachi. Mas não terminou aí. Heigai Byakuya avistou Ishigo e atacou novamente. Nozomi, vendo que Ishigo ainda não estava com força total, imediatamente se jogou na frente dele. Uryu aproveitou a oportunidade para disparar uma flecha espiritual no Heigai, mas surpreendentemente ele desviou com um passo rápido. A flecha em vez disso foi direto para Nozomi. Naquele instante Nozomi levantou sua Zanpakutou. Para surpresa de todos, o retiro da chuva carmesim absorveu a flecha espiritual Quincy com facilidade. Uryu pousou ao lado dela. Kujo-san, sua Zanpakutou também consegue absorver minhas flechas? Nozomi assentiu. Depois de absorver a flecha, a lâmina dela ficou parcialmente preta, como uma barra de progresso de carregamento. Esta Zanpakutou estava realmente quebrada. Capítulo 174. Nozomi explicou.
Isso mesmo. Minha Zanpakutou não absorve habilidades. Ela absorve pressão espiritual contanto que os ataques do oponente sejam formados por Heiatsu. Eu posso absorvê-los. Mas isso não foi tudo. Se seu retiro da chuva carmesim fizesse contato direto com a arma do inimigo, ou até mesmo com seu corpo, isso também poderia drenar sua pressão espiritual. Infelizmente, devido ao seu nível atual de controle, ela só conseguia absorver uma quantidade limitada de poder antes de precisar liberá-lo para continuar absorvendo mais. Ainda assim, essa habilidade estava completamente quebrada. Era essencialmente a versão do Shinigami da arte divina das trevas do norte. Ao perceber como sua Zanpakutou funcionava, Uri Ueshida de repente teve uma ideia. Todos os vice-capitães e aliados rapidamente se reuniram em torno de Nozomi. Todos ouçam. Vamos canalizar toda a nossa pressão espiritual para a lâmina de Nozomi. Assim que ela absorver tudo, poderá lançar um ataque combinado e eliminar o Seigai com um só golpe, gritou Uryu. Embora muitos ainda tivessem dúvidas sobre Nozomi, sua habilidade já havia sido comprovada. E realisticamente, contra o Capitão Heigai, essa era a única opção. Até Rukia e Sena concordaram. Apesar de saberem que suas Bankai eram muito indiscriminadas para serem usadas em uma batalha de equipe em larga escala sem colocar seus aliados em risco, todos cercaram Nozomi e começaram a canalizar seu poder para sua Zanpakutou. Jetsuga Tensho. Ataque do gigante. Chuva de luz. Segunda dança. Ondulação branca. Canhão de osso demoníaco. Um após o outro, eles despejaram sua Heiatsu no retiro da chuva carmesim. À medida que a energia espiritual se acumulava, sua Zanpakutou passava por outra transformação. A lâmina em forma de cruz expandiu-se até o tamanho de uma bacia, e sua forma mudou para algo semelhante a um emblema cerimonial. A aura rosa ao redor dela se intensificou. Então, Nozomi balançou sua lâmina, liberando um enorme corte violeta que rasgou o próprio céu. Este golpe coletivo destruiu instantaneamente o Heigai Kenpachi e o Komamura. Apenas Heigai Byakuya conseguiu sobreviver invocando o Bakudou 81, Danku com força total, mas isso drenou completamente. Agora, além de Ishigo e Nozomi, todos os outros haviam esgotado a maior parte de seu poder espiritual. Pairando no ar, Heigai Byakuya olhou para o campo de batalha e lançou outro feitiço. A do 73, Soren Sokatsui. Uma saraivada de fogo azul caiu, derrubando os vice-capitães restantes. Apenas Ishigo, Nozomi, Rukia e Sena permaneceram de pé. Assim que Heigai Byakuya se preparou para atacar novamente, um clarão de espada o cortou ao meio. Kuf! Você ousa encostar a mão no Ishigo? Ouviu-se uma voz vinda de cima, o Noana Yashiro. Não só ela. O verdadeiro Yamamoto Genryuzai também havia chegado. Os olhos de Ishigo brilharam. Yashiro! Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Heigai Kyoraku e o Kitaki desceram ao mundo humano. Desta vez, eles não estavam interessados em confrontar Yamamoto diretamente. Enquanto Ishigo e o Noana trocavam olhares brevemente, Nozomi tomou a iniciativa e avançou direto em direção a Heigai Kyoraku. O coração de Ishigo disparou. Ele correu para interceptar o Kitaki e impedi-lo de interferir. O Noana olhou para o lado, observando Nozomi enfrentar Kyoraku. Então essa é a nova garota do Ishigo, hein? Ela pensou. Yamamoto observou a escaramuça de cima, claramente divertido. Mas de repente Heigai Noana lançou um ataque surpresa. Bakudou 61, Rico Jokoro. 6 bastões dourados de luz prenderam Yamamoto instantaneamente. Mas isso não o perturbou. Ele se virou e viu Heigai Noana já lançando novamente. Bakudou 62, Yaporanka. A do 63, Raikou. Bakudou 75, Goshutekan. Colunas de luz roxa caíram, seguidas por um raio ofuscante e 5 enormes pilares de ferro que se chocaram contra o corpo de Yamamoto. O plano de Heigai era claramente manter Yamamoto ocupado usando Kyoraku e o Kitaki, e então fazer com que Heigai Noana atacasse para matá-lo. Mas agora que Kyoraku e o Kitaki estavam amarrados por Ishigo e Nozomi, Heigai Noana estava sozinha. E ninguém, nem mesmo o Noana original, conseguiu conter Yamamoto dessa forma. A verdadeira Noana deu um sorriso frio. Shank. Com um único golpe, ela eviscerou seu impostor como se estivesse cortando um inseto. Kuf. Tentando se passar por mim? Planejando usar meu corpo para seduzir o Ishigo? Continue sonhando. Enquanto seu clone se desintegrava em cinzas, Yamamoto se flexionou uma vez e se libertou de todas as amarras. Juro que só vim para assistir, ele resmungou. Vendo Heigai Noana cair, Kyoraku e o Kitaki imediatamente abandonaram suas lutas e ficaram diante de Yamamoto, tensos e prontos. Yamamoto olhou para eles e disse: foi o Noana quem matou seu camarada, não eu. Então não venha chorar para mim. Antes que pudessem responder, Inaba Kagerosa apareceu. Chega, vocês dois voltem por enquanto. Eu cuido do resto. Os Heigai recuaram conforme ordenado. A chegada de Kagerosa fez Nozomi estremecer. Ishigo percebeu e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Não se preocupe. Eu vou te proteger. Kagerosa atravessou a parede de chamas de Yamamoto usando sua própria pressão espiritual. Desculpe, capitão-chefe. Mas agora vou levar Nozomi de volta. Yamamoto não se importou. Eu te disse, não estou aqui para brigar. Mas ela está. Ele gesticulou atrás de Kagerosa. O cientista se virou e se viu cara a cara com Noana Yashiro. O sorriso dela não era nada gentil. Sozinho você está? Então vamos começar, Inaba Kagerosa. Yamamoto deu um passo para o lado, cruzou os braços e se preparou para aproveitar o show. Os olhos de Kagerosa piscaram nervosamente. Ele havia descoberto recentemente sua verdadeira identidade. O primeiro Kenpachi, o Noana Yashiro. Com um grito ele avançou, atacando com Haiku. Mas, estrondo. O Noana o espantou com um único golpe. O poder por trás disso deixou Kagerosa atordoado. Quão forte é essa mulher? No chão, Nozomi observava com admiração.
Se eu tivesse esse tipo de poder. Ishigo sorriu e bagunçou seu cabelo. Você vai conseguir, um dia. Yashiro também não começou tão forte. Ela treinou para chegar lá. Você também pode. Isso confortou Nozomi mais do que ela esperava. Enquanto isso, Kagerosa se viu encurralado. O Noana já havia dissecado as habilidades de sua Zanpakutou. Seus ataques implacáveis não lhe deram chance de girar Haiku e usar sua manipulação espacial. A arte secreta de Yashiro, bainha brilhante. Ele tentou imitá-la, mas... a lâmina de Unoana se transformou em um peixe. O ataque copiado de Kagerosa também se transformou em um peixe. Inútil. Então ela abandonou o canto e lançou diretamente. Bakudou 61, Rico Jokoro. Kagerosa zombou, até que ele percebeu que não era direcionado a ele, mas sim ao sua Zanpakutou. As 6 varas prenderam Haiku e selaram sua mão direita. No momento seguinte, Unoana recolheu sua lâmina, deu um passo rápido atrás dele e sussurrou. Arte final de Yashiro, Shuinsatsu. Sangue explodiu do corpo de Kagerosa enquanto ele caía do céu. Ishigo desceu com Nozomi nos braços. Unoana pousou ao lado deles. Ninguém relaxou. Com um cientista como Kagerosa, a cautela sempre foi necessária. Ishigo olhou para o Kagerosa caído e perguntou. Por quê? Por que você quer tanto a Nozomi? Kagerosa, tossindo sangue, parecia realmente surpreso. Por quê? Você deveria estar se perguntando isso, Kurosaki Ishigo. Por que você está me impedindo de recuperá-la? Ishigo respondeu sem hesitar. Porque ela não quer ir com você. Kagerosa riu amargamente. Ha. Ishigo, você realmente a entende? Eu a criei. Sou praticamente o pai dela. Ninguém conhece a Nozomi melhor do que eu. Nozomi não discutiu. Era verdade. Kagerosa continuou. Ela e eu, nascemos das partículas espirituais do mesmo Shinigami. Somos 2 metades de um só ser. Eu só busco a reunificação. Agora a verdade fazia sentido. Por que ele nunca machucou? E por que ela fugiu de qualquer maneira? Quem iria querer se fundir com outra pessoa? Não, eu não quero ser uma com você. Nozomi gritou. Você é inimigo do Ishigo, e eu nunca me tornarei um. Lágrimas brotaram em seus olhos quando o peso de sua identidade veio à tona. A expressão de Ishigo escureceu. Desgraçado. Bankai. Tensa Zangetsu. Jetsuga. Tensho. Capítulo 175. Infelizmente a fúria de Ishigo não podia mudar nada naquele momento. O motivo era simples. Sua pressão espiritual ainda era caótica demais. O Jetsuga Tensho pode ter parecido impressionante, mas na verdade, seu poder não chegava nem perto do que ele havia conquistado em seu estado Shikai. Kagerosa evitou o ataque com um único chumpo. Depois se virou para Nozomi e disse calmamente, venha Nozomi. Vamos voltar para onde pertencemos. Não. Prefiro morrer a voltar com você. Nozomi gritou, com os olhos cheios de desespero. Sena imediatamente correu para o lado de Nozomi, bloqueando o caminho. Chega, seu esquisito. A Nozomi já disse que não vai com você. Não foi apenas Sena. Até mesmo Ashiro e Daisuke estavam prontos, não querendo deixar Kagerosa dar mais um passo à frente. Ishigo se apoiou em sua Zanpakutou, ofegando pesadamente. Se seu poder não tivesse sido suprimido, alguém como Kagerosa, ele poderia tê-lo matado 100 vezes. Kagerosa zombou friamente. Ele sabia muito bem que não conseguiria enfrentar aqueles Shinigamis de frente, especialmente com o velho Yamamoto, o mais forte de todos, observando de longe. Então, com um movimento repentino de sua Zanpakutou, um rasgo se abriu atrás de Nozomi, o Dangai. Kagerosa usou isso para sugar Nozomi, desaparecendo junto com ela. Todos ficaram completamente atordoados. Habilidades espaciais. Ishigo rosnou. Droga. Nunca deveríamos ter deixado ele chegar perto da gente. Fomos muito descuidados. Sena xingou com raiva. Eles estavam em vantagem, mas devido ao poder bizarro do Zanpakutou de Kagerosa, eles perderam Nozomi. Rukia e Unoana tinham expressões repletas de raiva. Essas habilidades espaciais eram simplesmente irritantes. Vou para a Sociedade das Almas resgatar Nozomi. Ishigo gritou, virando-se para Rukia para abrir um Senkaimon. Unoana imediatamente se aproximou de Ishigo com um chumpo e agarrou seu braço. Ishigo, calma. Sem a ajuda de Urahara Kizuki, não conseguiremos atravessar o Dangai em segurança. Ela tem razão, Ishigo. Se Kagerosa mover o ponto de entrada para algum lugar em Rukongai, vamos perder muito tempo procurando. Acrescentou Sena. Rukia assentiu. Vamos até a loja do Urahara. Ele sabe o que fazer. Ao ouvir os 3, Ishigo finalmente se acalmou. Só então Yamamoto falou. Deixem esses fracotes aqui no mundo humano comigo. Sério, eles são todos tão inúteis, murmurou, arrastando os tenentes feridos para cuidar deles. Ishigo, junto com seu grupo e Unoana, correram para a loja de Urahara. Urahara já havia compreendido a situação quando chegaram. Ele assentiu. Kurosaki-san, o Senkaimon está pronto. Quer usá-lo agora? Ishigo assentiu decisivamente. Sociedade das Almas. Retornando com Nozomi ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, Kagerosa imediatamente começou seu experimento de fusão. Ele selou Nozomi em um grande tubo de ensaio e, prevendo que os Shinigamis do mundo humano viriam atrás dele, já havia implantado medidas defensivas por meio dos capitães Heigai no Senkaimon. Mas tudo já havia sido previsto por Urahara Kizuki. Kagerosa nunca imaginou que Urahara nem usaria o Senkaimon. Dentro do Dangai, Arg, Renji liberou sua pressão espiritual com força total. Sentindo a pressão, Heigai Kenpachi imediatamente atacou o Dangai, colidindo ferozmente com Renji.
Enquanto isso, Ichigo e Urahara tomaram outra rota, o mesmo portal formado naturalmente que Nozomi uma vez usou como esconderijo. Essa passagem não levou apenas a outras dimensões, também levou diretamente à Sociedade das Almas. Além disso, Urahara vestia uma capa especial que ele mesmo inventou e que suprimia completamente a pressão espiritual. Como havia apenas 2 capas, apenas ele e Ichigo podiam se mover furtivamente, enquanto os outros seguiam uma rota mais convencional para chamar a atenção. Enquanto os Seigai estavam sendo atraídos, Ichigo e Urahara entraram na Sociedade das Almas sem que ninguém percebesse. Eles usaram os esgotos subterrâneos de Seireitei para contornar os guardas e chegaram ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Como seu fundador, Urahara conhecia este lugar como a palma da sua mão. Ele rapidamente levou Ichigo ao laboratório de Kagerosa, onde os Jikonga modificados foram feitos. Kurosaki-san, antes de resgatarmos Nozomi, quero te perguntar uma coisa, disse Urahara na entrada do laboratório. Ichigo fez uma pausa. Vá em frente, Urahara-san. Tendo passado da desconfiança para a confiança após tudo o que passaram, Ichigo agora realmente ouvia os conselhos de Urahara. Com sua força atual, você consegue derrotar Kagerosa? Perguntou Urahara calmamente. Ichigo ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Para ser sincero, não tenho a mínima chance. Se minha energia espiritual não fosse tão caótica, eu definitivamente venceria. Urahara sentiu e olhou ao redor. Este lugar foi onde Kagerosa criou suas almas modificadas. Acredito que podemos usá-lo para ajudar você. Ichigo piscou. Mas Kagerosa não falhou em me transformar em um Reigai. Você consegue mesmo fazer isso? Urahara balançou a cabeça. Se nem o Criador conseguiu fazer um de vocês, como eu conseguiria? Mas, posso usar o equipamento aqui para estabilizar sua pressão espiritual. Como? Ichigo perguntou, agora interessado. Sei que sua pressão espiritual está fortemente reprimida, mas e se eu amplificasse bastante seus poderes de Shinigami? Isso não ajudaria? Os olhos de Urahara brilharam. Os olhos de Ichigo também brilharam. Se meus poderes de Shinigami aumentarem, então terei controle total sobre meus lados Hollow e Shinigami. Ele não disse a outra parte em voz alta. Mesmo que quisesse suprimir seus poderes internos, isso talvez não fosse mais possível. Urahara sentou-se e começou a hackear os sistemas de Kagerosa. Com base nos dados, ele criou um Jikonga modificado, uma solução temporária que poderia aumentar os poderes de Shinigami de Ichigo. Mas, devido ao corpo único de Ichigo, era uma solução de curto prazo. Para realmente restaurar seus poderes, Ichigo precisava se reconciliar com Zangetsu. Infelizmente, a nova versão de Zangetsu ainda estava escondida em seu mundo interior, e tanto Muramasa quanto Hollow e Ichigo o estavam perseguindo em uma guerra interna caótica. Somente prendendo o novo Zangetsu, Ichigo conseguiu recuperar todo o seu poder. Pode levar anos. Vou deixar isso com você, Urahara-san, disse Ichigo. Urahara assentiu, satisfeito com o Jikongan parcialmente formado. Mas naquele momento, alarmes soaram por todo o laboratório. Todo o equipamento começou a se desestabilizar. Em outro lugar, submerso em outro tubo de ensaio, Kagerosa sorria. Como criador das almas modificadas, como ele poderia não prever o que Urahara tentaria? Ele sabia que o Jikongan poderia estabilizar temporariamente a pressão espiritual de Ichigo, mas como inimigo, como ele poderia permitir que isso acontecesse? Urahara caiu em sua armadilha, mas Ichigo não hesitou. Ao ver a máquina prestes a explodir, ele quebrou o tubo de ensaio e engoliu o Jikongan incompleto. Ele confiava em Muramasa e Hollow Ichigo, mesmo com poder parcial, ele derrotaria Kagerosa. O laboratório explodiu em chamas. Urahara suspirou. Vamos para o próximo laboratório. De jeito nenhum, Kagerosa armazenou toda a sua pesquisa em um só. Antes que ele pudesse terminar, eles foram cercados. A explosão atraiu membros da 10ª Divisão Reigai. Lá estão eles. Intrusos. Urahara levantou a mão. A do 33. Sokatsui. O feitiço de baixo nível destruiu os inimigos de uma só vez. Kurosaki-san, vamos lá. Suspeito que Nozomi esteja no laboratório ao lado. Ichigo, cuja pressão espiritual havia se estabilizado um pouco, assentiu. Entendido. Os dois saíram correndo do prédio. Mas os capitães Seigai não eram tolos. Depois de serem distraídos por Renji e os outros, eles logo perceberam que Ichigo não estava entre eles. Alguns deles retornaram imediatamente à Sociedade das Almas, e bloquearam a fuga de Ichigo e Urahara. Urahara suspirou. Ichigo vai encontrar o laboratório. Deixe isso comigo. Ele transformou sua bengala em Benin. Parecia que ele estava planejando recriar aquele momento lendário quando Aizen lutou contra 7 capitães ao mesmo tempo. Ichigo não tinha certeza se outros conseguiriam fazer isso ou não. Mas Urahara? Ele definitivamente poderia. E ele não estava sozinho, os capitães originais haviam retornado. A do 63, Raikou. Um poderoso raio consumiu um dos capitães Reigai. Yoruichi Soifon Byakuya e Tsugaya Kenpachi, até mesmo Shunsui e o Kitaki estavam lá, e também um amigo de Yoruichi, Kukaku Shiba. A razão pela qual eles sobreviveram ao expurgo de Kagerosa foi porque Kukaku desceu como uma deusa, salvando seu irmão e um guarda do portão do caminho branco chamado Jidambo, e então explodindo o laboratório de Kagerosa. Eles se esconderam em Rukongai para se recuperar e agora estavam completamente curados. Deixe isso conosco. Vá. Yoruichi gritou. Obrigado. Contamos com você, respondeu Ichigo, correndo novamente com Urahara. Eles fizeram um loop amplo, e retornaram ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Isso mesmo, eles saíram mais cedo para despistar os Seigai. Agora que estavam de volta, seu verdadeiro objetivo estava claro, investigar as origens de Kagerosa. Foi mais inteligente do que procurar cegamente. Graças ao seu conhecimento de Mayuri, Urahara invadiu o sistema facilmente. Eles encontraram um arquivo sobre Kagerosa. Dizia que ele se juntou ao Gotei 13 há 60 anos. Mas não houve menção a Nozomi. Urahara franziu a testa. Ele deve ter alterado os arquivos.
Com o controle que tem sobre Seireitei, não seria difícil. E agora? Perguntou Ichigo. Vamos à biblioteca Seireitei. Os registros estão em livros físicos, preto e branco, e não são facilmente alterados. Eles saíram correndo novamente. Depois de alguma procura, Urahara finalmente encontrou a trilha, uma pista enterrada nos registros de alistamento e dispensa da 10ª Divisão. Eles seguiram aquela trilha até o quartel da 10ª Divisão, e depois de uma longa série de reviravoltas, eles finalmente descobriram a verdadeira identidade de Kagerosa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. 96 anos atrás, um Shinigami chamado Yuoji foi transferido da 10ª Divisão para a 12ª. No entanto, na busca inicial nos registros do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, não havia informações sobre essa pessoa. Ele tinha uma semelhança impressionante com Kujo Nozomi, mas, de acordo com os registros, já havia morrido há muito tempo. Mas como ex-líder de esquadrão da Força de Detenção de Omitsukido, Kizuki sabia muito bem que só porque alguém estava listado como morto nos registros não significava que realmente estivesse. Alguns indivíduos considerados perigosos eram levados para a 2ª Divisão e trancados na prisão subterrânea conhecida como Ninho da Larva. Afinal, o atual capitão da 12ª Divisão, Mayuri, já foi prisioneiro lá. Seguindo essa pista, Kizuki e Ichigo seguiram para o Ninho da Larva. Lá, encontraram os clones espirituais de Soifon e a versão musculosa de Omaeda guardando a entrada. Ao verem essas duas figuras importantes ali, Kizuki e Ichigo tiveram certeza, e o Oji, presumivelmente morto, estava sendo mantido lá dentro. Para localizá-lo rapidamente, Kizuki pediu a Ichigo que fosse sozinho para a prisão, enquanto ele afastava os clones de Soifon e Omaeda. No entanto, os clones não eram estúpidos. O clone espiritual de Soifon foi atrás de Kizuki, enquanto Omaeda foi atrás de Ichigo. Não estava claro o que o clone de Soifon estava pensando. Talvez as memórias herdadas do clone original tenham influenciado sua decisão? Caso contrário, ela jamais teria enviado alguém tão fraco quanto Omaeda atrás de Ichigo. Kizuki olhou para o clone de Soifon, que assim como o original, o odiava por levar Yoruichi embora, e suspirou impotente. Duplo golpe, morte certa. O clone de Soifon esfaqueou o abdômen de Kizuki 2 vezes em um instante com seu Suzumebashi. Kizuki pareceu pego de surpresa. Seu rosto se iluminou com satisfação presunçosa, até que o Kizuki na frente dela explodiu de repente como um balão. Isso mesmo, era mais um de seus Jigai portáteis. Esse movimento nunca falhou, não importa quando foi usado. Amarre Benihime. Kizuki aproveitou a oportunidade. Com uma explosão vermelha e preta, sua Zanpakutou se iluminou. Keime Benihime. Aquele ataque familiar, como um pilar de fogo rivalizando com o Ryujin Jaka de Genryuzai Yamamoto, engolfou o clone e a incinerou completamente. Quanto ao clone de Omaeda, contra Ichigo, que havia recuperado parte de seu poder espiritual, ele resistiu apenas a um único golpe. Não demorou muito para que Kizuki se reunisse com Ichigo, e os dois descessem para a prisão subterrânea. Mas, para a surpresa deles, embora Yuoji ainda estivesse vivo, ele havia se tornado um vegetal completamente insensível. Kizuki vasculhou a área minuciosamente e descobriu uma poça de sangue no chão da prisão. Dado que Yuoji era claramente importante para Inaba Kagerosa e não tinha ferimentos visíveis, a única pessoa que poderia ter deixado aquele sangue era o próprio Kagerosa. Parecia que o ataque de Unohana havia causado mais danos a Kagerosa do que o esperado. Sem hesitar, Kizuki coletou o sangue. Com ele conseguiu fazer a engenharia reversa da assinatura Reishi de Kagerosa e localizá-lo. Logo, Kizuki completou a análise e levou Ichigo até o laboratório secreto de Kagerosa. Seguindo o sinal, os dois chegaram ao enorme Senkaimon na Sociedade das Almas, bem à vista de todos. De fato, as pessoas mais inteligentes geralmente empregavam os truques mais simples. Astuto como sempre, Kagerosa havia instalado seu laboratório secreto em um local tão óbvio que ninguém jamais pensou em procurá-lo. Devido à importância do portal, ninguém suspeitava da existência de um laboratório escondido nas proximidades. Mas um lugar como esse certamente seria fortemente guardado. E com certeza Kagerosa não era tolo. Ele chegou ao ponto de criar um clone espiritual do próprio Kizuki para proteger a área, um sinal de quanto ele respeitava a ameaça que Kizuki e Mayuri representavam. Ao ver seu próprio clone patrulhando, Kizuki sabia que mesmo com a pressão espiritual mascarada por mantos, passar despercebido seria quase impossível. Então, Kizuki propôs que eles se separassem. Ele ficaria longe de seu clone enquanto Ichigo se infiltrava no laboratório para recuperar mais de seu poder espiritual e resgatar Kujo Nozomi. Kizuki transmitiu todo o seu conhecimento sobre os equipamentos de laboratório e o procedimento de manipulação do Reishi. Então ele atacou primeiro, disparando um corte crescente vermelho, parecido com o Jetsuga Tensho, em seu clone por trás. Mas o clone espiritual, possuindo todos os instintos e habilidades de Kizuki, reconheceu instantaneamente a Heiatsu familiar de Benihime e respondeu com um golpe idêntico. Ah, então é o original que veio me visitar? O clone deu um sorriso irônico, como esperado do meu verdadeiro eu. Kizuki tirou a capa e se revelou. Pela primeira vez, seu chapéu característico não estava à vista. Os dois Kizukis avançaram rapidamente um em direção ao outro e entraram em choque. Ichigo usou a abertura para entrar no laboratório de Kagerosa. Mas assim como Kagerosa havia dito, o clone possuía não apenas todos os poderes de Kizuki, mas também suas memórias completas. Em outras palavras, qualquer coisa que Kizuki pudesse inventar, seu clone também poderia. Quando Kizuki golpeou Benihime, o clone não se esquivou. Ficou parado ali com um sorriso frio. Estrondo. Uma explosão Jigai familiar. Pela primeira vez, Kizuki percebeu o quão irritante essa tática poderia ser quando usada contra ele. O clone reapareceu atrás dele e zombou. Qual é o problema?
É claro que posso replicar qualquer coisa que você tenha feito. Kizuki não respondeu. Ele simplesmente atacou novamente, destruindo o outro clone. A do 63, Raikou. O clone lançou um raio amarelo por trás, e Kizuki recuou em pânico aparente. O clone aproveitou sua vantagem e lançou outro feitiço. Comparado ao clone agressivo, Kizuki era mais cauteloso e vinha preparado com um estoque maior de Jigai. A do 31, Shakaku. Uma bola de fogo atingiu as costas de Kizuki, outro Jigai. O original continuou correndo, enquanto o clone continuou lançando feitiços em cada um. Até o clone não conseguiu evitar resmungar. Quantas dessas coisas você trouxe? Por fim, ambos os lados esgotaram suas reservas de Jigai. Ao ver isso, o clone lançou um dos feitiços de mais alto nível. A do 88, Ryugekizoku Shinten Raio. Bakudou 81, Danku. Kizuki respondeu da mesma forma. A explosão massiva cegou temporariamente o clone. Eu te disse. Quando o clone recuperou a visão, Kizuki já havia circulado atrás dele, apunhalando direto no peito. Mas os reflexos do clone eram iguais aos seus. Ele bloqueou com a mão sangrando e, cara a cara, lançou um feitiço a queima-roupa. A do 32, Okazen. Uma luz amarela brilhante envolveu Kizuki. Estava claro agora, essa luta não seria vencida rapidamente. Enquanto isso, em outro lugar na Sociedade das Almas, o confronto entre os capitães clones espirituais e o Gotei 13 original continuava. Os clones se aproveitavam do senso de honra e da preferência de seus alvos por batalhas um contra um, emboscando-os por trás e subjugando-os. Isso deixou muitos dos originais na defensiva. Mayuri, enquanto isso, permaneceu escondida em um prédio alto, observando tudo e esperando uma oportunidade de coletar material experimental. Mas sua trama foi rapidamente notada pelo clone espiritual de Unohana. Embora não fosse tão forte quanto a original, ela manteve a inteligência de Unohana. Ela silenciosamente rastejou atrás de Mayuri e liberou sua Zanpakutou. Minazuki. Mayuri reagiu instantaneamente, ativando seu próprio Shikai, a Shizoji-Jizo para combatê-la, escapando por pouco de ser devorado pelo ataque do clone. Bakudou 63. Saju Sabaku. Embora não tivesse a habilidade com a espada ou os instintos assassinos de Unohana, ela ainda era uma mestre em Kido. Correntes de ouro envolveram o pulso de Mayuri, forçando-o a cortar a própria mão para escapar. E truques baratos não vão. Antes que ele pudesse terminar, um golpe repentino o atingiu. O que? Era o clone espiritual de Zaraki Kenpachi. Guahaha. O clone gargalhou quando Mayuri caiu. O Kenpachi original correu e atingiu o clone com um golpe brutal. Ele não esperava que seu clone tivesse a audácia de emboscar outros no meio da luta. Mayuri caiu no chão murmurando incrédula. Como isso pôde acontecer? O clone de Unohana, observando tudo se desenrolar, finalmente revelou um vislumbre da presença aterrorizante do original. Ela riu loucamente ao lado do clone de Kenpachi. Juntas, as duas versões de Kenpachi despedaçaram Mayuri, deixando seu corpo dividido ao meio. De volta ao laboratório de Kagerosa, Ishigo finalmente encontrou Kujo Nozomi. Assim como Kagerosa, ela estava suspensa em um recipiente transparente cheio de um fluido rosa. Ambos flutuavam silenciosamente e aparentemente inconscientes. Ishigo não ousou quebrar o dispositivo. E se ele estivesse equipado com uma armadilha ou mecanismo de autodestruição? Nozomi. Nozomi. Ao ouvir a voz dele, ela abriu os olhos lentamente. Mas em vez de alegria, sua expressão era de dor. Ishigo, vá embora. Ela não pediu ajuda. Ela implorou para que ele fugisse. Mas Ishigo se recusou a abandoná-la. Não se preocupe, Nozomi. Eu vou tirar você daí. Ele correu para o painel de controle. Embora tivesse memorizado as instruções de Kizuki, operá-lo sozinho não era fácil. Nozomi gritou novamente. Ishigo, esqueça-me, corra. Meu original, Yuoji, queria vingança contra a Sociedade das Almas. Por isso, ele dividiu sua alma em duas almas modificadas. Uma delas se tornou um vegetal. Ele esperava que nos escondêssemos entre os Shinigamis e um dia herdássemos seu testamento, e terminássemos sua pesquisa. Ao dividir sua alma, ele alterou sua assinatura Heiryoku. Assim, ninguém saberia que éramos clones. Capítulo 177. Mas quando o coração foi dividido em dois, também se formaram dois extremos. Inaba Kagerosa herdou o ódio e a ambição do original. E eu herdei o amor e a moderação. Inaba Kagerosa e eu somos como os dois lados da alma de uma pessoa. O original era um homem consumido pela vingança. Se nos fundirmos, posso ser devorado por ele. A voz de Nozomi ficou cada vez mais sombria, seu desespero enviando uma pontada no peito de Ishigo. Ishigo, tenho medo que se nos fundirmos, eu possa te machucar, ela disse com tristeza no rosto. Ela não queria machucar quem amava. Mas não importava o que ela dissesse. Ishigo não tinha intenção de desistir dela. Eu não vou deixar você para trás, Nozomi. Conhecer você foi a melhor coisa que já me aconteceu. É por sua causa, pela primeira vez, senti que não estava sozinho. Eu vou proteger você. A voz de Ishigo era firme e inabalável. Vendo que não conseguia dissuadi-lo, Nozomi relutantemente começou a instruir Ishigo, usando sua memória dos procedimentos de Kagerosa, sobre como produzir um Soukendi modificado para restaurar seus poderes de Shinigami. Sob sua orientação, Ishigo finalmente completou uma versão completa de um núcleo de alma modificado. Continha apenas seus poderes de Shinigami, mas isso era o suficiente. Entretanto, quando ele estava prestes a usá-lo, o clone espiritual de Nemu apareceu de repente e acelerou o processo de fusão no console. Inaba Kagerosa riu triunfantemente.
Ele e Nozomi estavam completamente fundidos. E dessa fusão, um novo Yuoji nasceu. Ishigo rapidamente engoliu a pílula da alma modificada, restaurando seus poderes de Shinigami ao auge. Enquanto a pressão espiritual explodia de Ishigo, Yuoji, agora com um tom estranhamente feminino, murmurou: Ishigo. Mas então sua expressão se distorceu quando a consciência de Inaba Kagerosa mais uma vez assumiu o controle. Volte para a fila. Agarrando a cabeça, Yuoji rosnou e imediatamente saiu do laboratório. Ishigo claramente ouviu aquela voz. Era Nozomi. Olhando para o selo real brilhante nas costas de sua mão, Ishigo de repente entendeu. A razão pela qual ele não usou o selo do rei antes não foi porque ele esqueceu, foi porque todos esqueceram de um requisito crítico. Para usar o selo do rei corretamente, é necessário uma Heiatsu estável de nível de capitão. Naquela época, Ishigo não atendia a essa condição. Sem um Bankai estável, como ele poderia ativar o selo do rei? Yuoji! Ishigo gritou e imediatamente correu atrás dele. Os dois correram pela Sociedade das Almas e chegaram rapidamente ao topo da colina Sokyoku. Não apenas Ishigo, sua equipe do mundo dos vivos também finalmente derrotou os capitães clones espirituais e chegou. Rukia e Iori reconheceram instantaneamente o novo ser diante delas, um homem de cabelos verdes com expressões conflitantes no rosto. Elas entenderam imediatamente. Aquela era a fusão de Kagerosa e Nozomi. Mas sua presença era instável. Em uma metade do seu rosto fervilhava ódio. Na outra, tristeza. Você está bem, Ishigo? Rukia e Iori pousaram ao lado dele. Estou bem, Ishigo assentiu. Deixe comigo. Meus poderes voltaram. Eu trarei Nozomi de volta. Yuoji ouviu e cerrou os dentes. Ele sabia que sua fusão estava incompleta. Rapidamente chamou o clone espiritual de Nemu por meio de um transmissor portátil. Traga o estabilizador de fusão, agora. Todos os presentes entenderam imediatamente. A fusão não era estável. Mantenha o perímetro. Não o deixe escapar. Ishigo gritou. Consegui. Rukia e Iori trocaram um olhar e começaram a se coordenar com Uryu, Shad e os outros para bloquear todas as rotas de fuga. Uryu não se esqueceu de oferecer alguns conselhos táticos. Seu suposto movimento espacial não é um teletransporte de verdade. É mais como uma dobra espacial. Cada ativação requer tempo para abrir e fechar. Contanto que você acompanhe as flutuações de sua Heiatsu, não é difícil quebrar sua habilidade. Ishigo assentiu. Yuoji ficou surpreso. Ele não esperava que Uryu descobrisse a verdade por trás de sua técnica. Mas agora, Yuoji não era mais apenas Inaba Kagerosa. Torção, Tsukikage Uzuki. Sua Zanpakutou parecia idêntica à lâmina original de Kagerosa, exceto por alguns nós de armazenamento espiritual semelhantes a rubis perto da guarda. Mas a habilidade, agora uma fusão de Amino Azuri e Haiku, era algo muito mais perigoso. De repente Nozomi começou a lutar pelo controle novamente. Ishigo, me mate. Enquanto estava no controle, Nozomi pressionou Tsukikage Uzuki contra seu próprio pescoço. Ishigo imediatamente deu um passo à frente e agarrou a lâmina. Mas ao tocar a mão de Yuoji, ele de repente se viu conectado ao mundo interior de Nozomi. Mate-me agora, Ishigo. É a única maneira de destruir Yuoji de vez. Sempre fui protegido por você. Mas agora é a minha vez de proteger a todos. Pare de falar bobagens. Ishigo rejeitou o apelo dela. Eu vou te trazer de volta. Naquele momento, a consciência de Kagerosa surgiu mais uma vez. Com um rugido, ele atacou Ishigo com Tsukikage Uzuki. Mas Ishigo, agora totalmente restaurado, bloqueou o ataque sem esforço. Estrondo. Duas Zanpakutous colidiram. Kuf. Kurosaki Ishigo. Devo admitir, até alguém como cujo Nozomi se apaixonou por você. Mas alguém como eu, que conquistou a Sociedade das Almas sozinha, não precisa de companheiros. Ishigo levantou uma sobrancelha. Ah? Então por que você se fundiu com a Nozomi? Por que roubou Heiatsu de outros Shinigamis para criar seus clones espirituais? Esse era todo o seu poder? Yuoji congelou. Ishigo tocou num ponto sensível e o levantou pelo colarinho. Percebendo a vantagem psicológica, Yuoji se afastou com um passo rápido. Não tenho mais nada a dizer. Tudo que quero é derrotar você e resgatar Nozomi. Bankai. Tensa Zangetsu. Diferentemente de antes, a Bankai atual de Ishigo não continha nenhuma hesitação. Com uma explosão de velocidade, ele investiu contra Yuoji com um golpe. Yuoji, relembrando suas batalhas anteriores com Ishigo, não pensou muito sobre esse movimento. Ele o subestimou. E por um tempo, eles lutaram de igual para igual. A confiança de Yuoji aumentou enquanto seu corpo de fusão e sua arma espiritual se mantinham firmes. Droga, acho que não tenho escolha. Desculpe, Zangetsu murmurou Ishigo, colocando sua máscara Hollow. Somente através disso ele poderia acessar completamente a força de Zangetsu. No momento em que ele o colocou, Ishigo caiu de cima, jogando Yuoji no chão. Jetsuga Tensho. Um enorme crescente negro voou para frente. Yuoji tentou absorvê-lo, mas para surpresa de todos, não conseguiu. Sua lâmina não conseguiu absorver a Heiatsu baseada em Hollow. O impacto o fez voar. Aquele sorriso arrogante desapareceu do seu rosto. Impossível. Só 5% do seu pico. Ele engasgou. O sorriso frio de Ishigo se aprofundou. Você nunca viu meu verdadeiro poder, mas isso é o suficiente para acabar com você. Mas porque seu ataque é muito mais forte do que quando você estava no mundo dos vivos. Simples. Naquela época eu tinha medo de que minha energia espiritual caótica pudesse sair pela culatra. Mas agora não tenho mais nada a temer. Quando Ishigo apontou Tensa Zangetsu para ele, Yuoji mudou de tática. A força bruta não era suficiente. Ele recorreu à habilidade. Girando Tsukikage Uzuki, ele tentou usar o mesmo movimento que usou em Uryu no mundo dos vivos. Mas Ishigo, graças ao conselho de Uryu, estava pronto. Embora para Yuoji, Ishigo parecesse congelado no meio do movimento, a verdade era, Ishigo já havia previsto o caminho do golpe.
Ele balançou tensa Zangetsu, interceptando o ataque. Então, soltando Muramasa da mão esquerda, agarrou Tsukikage Uzuki no ar. Com sua máscara Hollow, seus olhos brilhavam com a intenção de matar. Solte. Eu disse solte. Yuoji deu um soco em Ishigo, mas Ishigo se esquivou facilmente e em um movimento amplo, o Jetsuga Tensho negro subiu. Entre. De baixo, o corte atingiu a colina Sokyoku, diminuindo sua altura em meio metro. Yuoji ficou gravemente ferido. Pior ainda, a consciência de Kagerosa começou a desaparecer dentro dele. Nozomi assumiu o controle mais uma vez, com os braços cruzados sobre o peito e tristeza no rosto. Ishigo. Acabe com isso. Mas antes que Ishigo pudesse responder, Kagerosa avançou novamente. Ele não deixaria que isso terminasse como o fracasso do Yuoji original. Ele jogou Tsukikage Uzuki no chão e ativou seu movimento supremo. Corte em cadeia. Fenda espiral. 10 enormes seres espirituais formados de puro reishi irromperam do topo da colina destruída. Essa técnica sacrificou todo o seu poder espiritual em um ataque final e apocalíptico, uma habilidade que nem mesmo o Yuoji original havia utilizado. O objetivo era reunir todos os reishi da Sociedade das Almas e aniquilá-los completamente. Mesmo longe na Seireitei, outros Shinigamis podiam sentir esse poder horripilante. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, ou qual era o verdadeiro objetivo de Kagerosa. Mas então, os clones espirituais fizeram algo que ninguém esperava. Eles disseram aos capitães originais que, embora um dia tivessem desejado substituí-los, eles não tinham nenhum desejo de destruir a Sociedade das Almas. Pelo contrário, eles se sacrificariam para protegê-la. Todos os clones avançaram em direção ao topo da colina. Usando seus corpos e Reiatsu, eles bloquearam o golpe final de Yuoji. Yuoji, sem poder, entrou em exaustão espiritual. Nozomi assumiu o controle novamente. Ela empunhou uma Amino Azuri separada e a cravou no peito de Yuoji, destruindo seu bloqueio de alma e seu núcleo espiritual. Mas mesmo assim, Kagerosa não desistiu. Arrastando seu corpo enfraquecido, ele cambaleou em direção a Ishigo, tentando um golpe final. Ishigo quebrou sua lâmina com um único golpe. Esse golpe separou a força Nozomi e Kagerosa em dois espíritos distintos. Um carregava desespero. O outro continha esperança. No último momento da vida de Kagerosa, Nozomi olhou para ele e sussurrou. Se houver uma próxima vida, eu gostaria de ser seu amigo. Ao ouvir isso, sua alma finalmente encontrou paz. Até mesmo Soukendi que lhe deu forma, desapareceu. Capítulo 178. Mas não apenas Inaba Kagerosa desapareceu, o corpo espiritual de Nozomi também começou a desaparecer. Nozomi. Ishigo correu para frente e pressionou o selo do rei contra o peito. Uma luz dourada fluiu das costas da mão dele para o corpo de Nozomi. Sua forma, que estivera à beira da desintegração, solidificou-se lentamente. Mas em troca, o poder espiritual de Ishigo começou a cair numa velocidade alarmante. Graças a Deus. Nozomi, ele murmurou antes de desabar em seus braços. Ishigo. Nozomi o pegou e gritou em pânico. Rukia e Iori imediatamente avançaram rapidamente para o lado dele. Com Kagerosa derrotado e todos os clones espirituais desaparecidos, a Sociedade das Almas finalmente retornou à paz. Yamamoto Gen Yuzai começou gradualmente a passar autoridade para o Noana Yashiro, cuja liderança durante o incidente provou ser excepcional. Todos sabiam que não demoraria muito para que o primeiro Kenpachi assumisse o cargo de novo capitão-chefe do Gotei 13. Quanto a Nozomi, ela recebeu uma isenção especial e se juntou oficialmente ao Gotei 13 como a quarta sede do Esquadrão 4. Naturalmente, o Noana a enviou ao mundo dos vivos para cuidar pessoalmente da recuperação de Ishigo. Sem o selo do rei, os poderes Shinigami e Hollow de Ishigo foram ainda mais suprimidos pelo velho Zangetsu. Esqueça as lutas, Ishigo mal conseguia sentir os seres espirituais. Mesmo contra um Hollow fraco, um que ele poderia ter matado com o olhar, ele precisou da ajuda de Rukia e Iori só para acertar um golpe. Desculpe. Estou te arrastando para baixo, disse Ishigo, lutando para se manter de pé usando sua Zanpakutou como bengala. Rukia franziu a testa à voz áspera. Idiota. Como você está nos arrastando para baixo? Quando você está machucada, eu te apoio. Quando você não puder se mover, eu lutarei no seu lugar. E quando estiver com dor, eu compartilharei esse fardo. Não é isso que somos um para o outro? Ishigo se levantou segurando sua espada. Você tem razão. Iori, Rukia, segurem esse Hollow. Eu vou acabar com ele. Os dois trocaram olhares e assentiram. Rukia o congelou no lugar enquanto Iori o prendia com vento. Ishigo concentrou todo o seu poder espiritual restante em um ataque final. Este realmente é meu último Jetsuga Tensho. Ele respirou fundo. Jetsuga Tensho. A explosão destruiu o Hollow. Mas ao fazer isso, ele também queimou os últimos resquícios de poder que Zangetsu havia deixado intocados. Rukia e Iori correram para levá-lo para casa. No quarto de Ishigo, todos os seus amigos estavam ao redor da cama com rostos preocupados. Não consigo mais sentir a Reiatsu do Kurosaki-kun. Oriumi disse calmamente. A sala ficou em silêncio. Shad e Uryu pareciam sombrios. Se nem mesmo Oriumi conseguia senti-lo, então Ishigo realmente havia perdido seu poder como um Shinigami. Ishigo lentamente acordou em um mundo tranquilo. Os mortos não sussurravam mais. Os uivos de Olols desapareceram. Ele instintivamente levou a mão à cintura. Tanto Zangetsu quanto Muramasa haviam sumido. Ishigo riu amargamente. Velho Zangetsu, que jogada. Acho que vou ter que esperar vocês dois se encontrarem com a lua nova. Ele entrou no pátio e olhou para Rukia e Iori. Eu acho que não consigo mais te ver. As duas garotas olharam para ele e então abaixaram lentamente a cabeça, com tristeza estampada em seus rostos. Nozomi sentou-se calmamente por perto, observando Ishigo. Como esperado para Ishigo, Rukia e Iori desapareceram como névoa. Ele olhou para a mão e suspirou.
Meus poderes, eles realmente se foram. Nozomi pegou a mão dele em silêncio e se apoiou em seu ombro. Ela não disse nada. Eles passaram pela porta juntos. Bem-vindo de volta, Ichigo. Em casa, Rukia e Iori estavam com suas roupas habituais, como se nunca tivessem saído. Mas daquele dia em diante, Ichigo nunca mais viu suas formas de Shinigami. 1 ano e meio depois. Ichigo, é sério que você ainda está na cama? Levanta. Rukia rasgou violentamente o cobertor dele. Meio adormecido, Ichigo resmungou. Ainda não é cedo para a escola? Após perder seus poderes, Ichigo retornou à vida normal do ensino médio. Ele sabia que Zangetsu e Muramasa estavam perseguindo a lua nova há 1 ano e meio, e eles estavam perto. Agora, Rukia o acompanhava até a escola todos os dias com Iori e Nozomi. Nenhum deles jamais mencionou os Shinigamis ou usou-los na presença dele. Até mesmo Noana, Soifon e Hanjiko evitavam completamente esses tópicos sempre que visitavam o mundo humano. Neste 1 ano e meio, Ichigo cresceu até 182 centímetros de altura. Yuzu e Karin entraram no ensino fundamental, embora Ichigo não gostasse do delinquente de cabelos brancos que sempre andava perto de sua irmã. Bom dia, Ichigo. À mesa estava Itsugaya Toshiro, tomando café da manhã calmamente. Ichigo o encarou. Sério? Toshiro, por que você está na minha casa de novo? Karin levantou a mão timidamente. Eu o convidei. Ultimamente, tenho visto cada vez mais espíritos assustadores me incomodando. Ichigo piscou surpreso. No último 1 ano e meio, o poder espiritual de suas irmãs continuou a crescer. Agora ambos podiam ver espíritos claramente. Karin, em particular, tinha um Heiryoku tão forte que era constantemente assediada por fantasmas. Entra em cena o Cavaleiro Guardião, Itsugaya Toshiro. Ele a estava protegendo secretamente há meses. Só naquela manhã ele havia derrotado mais 2 deles. Claro, ele não estava apenas protegendo-a. Ichigo levantou uma sobrancelha. Aquele delinquente definitivamente estava se apaixonando pela irmãzinha. Tanto faz. Obrigado, eu acho, murmurou Ichigo. Claro, Rukia, Iori e Nozomi poderiam ter lidado bem com isso, mas algumas pessoas claramente tinham segundas intenções. Estamos saindo, Iori gritou, cumprimentando suas cunhadas antes de ir para a escola com Ichigo e as meninas. Para ela, a escola havia se tornado algo que ela realmente gostava. Ichigo, uma garota de cabelos verdes, de uniforme escolar, voou em direção ao seu peito como um foguete. Bom dia, Nel. Ele já estava acostumado com isso. Isso mesmo, Nel agora estava matriculada na escola com eles. Ninguém sabia quantos anos ela passou no Eco Mundo, mas ela se adaptou rapidamente. Ao lado de Oriumi, ambas beldades com corpos incríveis, não faltavam admiradores. Naturalmente, esses garotos formaram uma resistência liberta em Nel e Oriumi, sonhando em salvá-las das garras de Ichigo. Para piorar a situação, Ichigo estava com uma cara de loiro encrenqueiro. Bom dia, Ichigo. Quando ele entrou na sala de aula, Tatsuki o cumprimentou. Ela fez algumas mudanças no último 1 ano e meio. Deixou o cabelo crescer, abandonou o clube de karatê e abandonou a faixa peitoral. Ela finalmente abraçou sua feminilidade. Apesar do apelido persistente de Tiranossauro Fêmea, ela também não tinha falta de admiradores secretos. Mas naquele dia, alguém chegou. Alguém entregou um cartão de visita a Ichigo. Bem-vindo ao Shution. Ichigo não gostou do homem, mas algo naquele encontro parecia diferente. Bem no fundo do seu corpo, algo estava despertando. Ou melhor, após 1 ano e meio de desenvolvimento, Zangetsu e Muramasa quase completaram sua tarefa. Trabalhando de novo hoje? Perguntou Rukia, jogando a bolsa no ombro. Embora ainda fosse uma Shinigami, e agora vice-capitã do Esquadrão 13, ela não usava sua braçadeira nem lutava em batalha há mais de 1 ano. Hoje não. Acho que vou para casa mais cedo. Estou um pouco preocupada com a Karin. Ah? Com medo de ela se meter em encrenca? Iori deu um sorriso irônico. Nozomi acrescentou brincando. Ou talvez ele esteja preocupado que alguém possa roubar sua irmãzinha? Ichigo quase engasgou. Espera, o quê? Eu não estou. Rukia olhou para o peito e murmurou. Ah, então é por isso que... Eu não sou um Siscon. As 3 garotas riram, e Ichigo só conseguiu suspirar em derrota. Eles voltaram para casa juntos. Naquele dia, Oriumi apareceu depois de seu turno na padaria. As meninas estavam tão alegres ultimamente porque recentemente elas começaram a sentir novamente leves traços da pressão espiritual de Ichigo. Oriumi também sentiu isso e queria confirmar, e informar Tatsuki, que estava ficando impaciente. O próprio Ichigo não demonstrou surpresa. Ele já esperava por isso. Mais tarde naquela noite. Ichigo, Uryu foi atacado. Um telefonema quebrou a calma. O quê? Uryu foi atacado? Ichigo ficou atordoado. Ele conhecia a força de Uryu. Ele era um capitão. Como alguém como ele poderia ser ferido? Vamos. Estamos indo para o hospital. Ichigo reuniu as garotas e correu para o quarto de Uryu. Mas não foi Uryu quem os cumprimentou, foi seu pai, Ryuken Ishida. Ryuken ergueu uma sobrancelha, mas rapidamente se recompôs. Vocês são amigos do Uryu, presumo? Sim, senhor, Rukia assentiu. Somos colegas de escola dele. Nenhum deles conhecia a verdadeira identidade de Ryuken como um Quincy. Ainda achavam que ele era apenas um médico. Ele simplesmente sorriu e não disse nada, depois os conduziu para dentro da sala. Estranhamente, Uryu não disse nada. Não quem o atacou. Não foi assim que aconteceu. Nada. Ichigo queria ajudar, mas não sabia nem por onde começar. Ao mesmo tempo, em outras partes da cidade, Mizuhiro e Keigo também foram atacados. Se não fosse pela intervenção de Tatsuki, o destino deles poderia ter sido pior que o de Uryu. Ichigo estava frustrado. Um após o outro, seus amigos estavam sendo alvos, e ele não podia fazer nada. Se ao menos, se eu ainda tivesse meus poderes. Ele não conseguiu deixar de pensar nisso. Claro, Rukia, Iori e Nozomi eram fortes o suficiente para proteger a todos. Mas ainda assim,
ele não conseguia deixar de desejar. No último ano e meio, com a ajuda de Kizuki, Nozomi desenvolveu completamente sua Zanpakutou Yami no Azuri e era agora Tsukikage Uzuki aperfeiçoada. Afinal, as memórias e os poderes de Yoji sempre foram dela. Capítulo 179. Naquela noite no quarto de Ishigo. Ishigo. Uma voz familiar ecoou em seus ouvidos. Aquela voz? Zangetsu-san. Ishigo ficou atordoado. Desde a batalha com Aizen, 1 ano e meio atrás, Zangetsu desapareceu completamente de seu mundo interior. Mesmo quando Muramasa e Ishigo Branco o perseguiam dentro de sua mente, Ishigo gritou muitas vezes, mas nunca viu Zangetsu. E ainda assim, esta noite, ele havia retornado. Nunca imaginei que perder seus poderes significasse tanto para você, disse Zangetsu com um suspiro, balançando a cabeça. Como poder coincidir dentro de Ishigo, Zangetsu sempre quis que ele vivesse uma vida pacífica, livre de batalhas. Só isso já teria sido suficiente. Mas, para a surpresa de Zangetsu, a perda de poder de Ishigo não trouxe paz. Em vez disso, atraiu ainda mais pessoas tentando manipulá-lo e persegui-lo. Não era isso que Zangetsu queria. Então, naturalmente, ele apareceu mais uma vez diante de Ishigo. Desculpe, Ishigo. Eu estava errado. Eu não deveria ter tomado essa decisão por você. Ishigo sorriu. Está tudo bem, Zangetsu-san. Eu sempre confiei em você. Eu sabia que você nunca faria nada para me machucar. Zangetsu suspirou e sorriu de volta antes de se dissolver em Hiryoku escuro que fluiu de volta para o corpo de Ishigo. Eu me tornarei seu verdadeiro poder mais uma vez. Naquele momento, o poder espiritual de Ishigo retornou. O selo de seus poderes Shinigami e Hollow foi quebrado. Ishigo podia sentir isso. Ele não estava apenas de volta ao seu antigo eu. Ele estava mais forte do que nunca. Um novo poder havia despertado dentro dele. E estava perfeitamente harmonizado com seus lados Shinigami e Hollow. No dia seguinte, Ishigo recebeu más notícias. O quê? Keigo e Mizuhiro foram atacados? Ele cerrou os punhos, furioso. Sim, eles estão no hospital agora, bem ao lado do Uryu, na verdade, disse Tatsuki, exasperado. Os olhos de Ishigo escureceram. Então alguém tinha voltado a atenção para ele, hein? Não se preocupe. Deixe comigo, disse Ishigo com sua confiança radiante. Tatsuki ficou surpresa. Fazia mais de 1 ano que não via Ishigo com aquele tipo de fogo nos olhos. Ao mesmo tempo, Rukia, Iori e Nozomi retornaram à Sociedade das Almas para relatar sua recuperação, criando a ilusão perfeita de que Ishigo não tinha apoio. Ishigo estava finalmente aprendendo a pescar. Naquela noite, ele olhou para o cartão de visita que havia recebido. Desde que conheceu aquele homem, as coisas ao seu redor saíram do controle. Claramente, tudo isso era uma isca para fazê-la entrar em contato. Vamos ver o que você realmente quer. Ele descou o número. Base secreta de Shution. E aí, Kurosaki Ishigo? Sabia que você ia aparecer. O homem com cabelo penteado para trás sorriu. A sala estava cheia de pessoas desconhecidas. Mas nenhuma delas reconheceu Ishigo. Relaxe. Não precisa se preocupar. Eu me aproximei de você por um motivo. Para ajudá-la a recuperar seus poderes de Shinigami. Ishigo estreitou os olhos. É assim mesmo. Sente-se. Vou explicar tudo. O homem se apresentou. Meu nome é Kugo Jinjo. Não somos humanos comuns aqui. Todos nesta organização nasceram com poderes especiais. Para demonstrar, ele pediu que um homem vestido de barman lhe servisse uma bebida. Colocando a mão perto do copo, Jinjo emitiu um leve brilho verde. A bebida flutuou, sozinha, até sua boca. Parecia mágica. Mesmo com o vasto conjunto de poderes Shinigami, Hollow e Quincy de Ishigo, ele nunca tinha visto nada parecido. Esse poder é real. Jinjo sorriu. Eu simplesmente extraí a alma da bebida e disse para ela vir até mim. Ishigo franziu a testa ligeiramente. Neste mundo, tudo tem alma. Nossa capacidade é extrair a alma das coisas, aprimorá-la e manipulá-la. Por exemplo, extrair a alma do asfalto permite que você o controle, concedendo-lhe velocidade e capacidade de salto sobre-humanas. Extrai a alma de um líquido e você poderá andar sobre a água ou fazer com que sua bebida se sirva sozinha. Se você encontrar o objeto certo para criar um vínculo, você pode até remodelá-lo. Ele segurou seu colar e num clarão de Hiryoku verde, ele se transformou em uma enorme espada em forma de cruz. Este era Fulbrim, um poder nascido do amor e da força de vontade manifestados. De repente, a porta se abriu. Entraram uma garota ruiva de rabo de cavalo duplo e um homem alto. Os olhos de Ishigo se arregalaram. Chad. Ontem mesmo, Oryu me disse que Chad não ia à escola há algum tempo e Ishigo temia o pior. Ele não esperava que ele aparecesse aqui. A expressão de Ishigo ficou sombria. Chad era especial para ele. Entre as garotas, ninguém era mais próxima que Tatsuki. Entre os rapazes, Chad era seu amigo mais verdadeiro. Antes que Ishigo pudesse dizer qualquer coisa, a garota ruiva perguntou curiosamente. Quem é? Ele é Kurosaki Ishigo. Meu melhor amigo, disse Chad com firmeza. A garota gritou de alegria, sabendo que o grupo queria que Ishigo se juntasse a ela. Ela pegou uma lanterna no bar para ver melhor, mas no momento em que ela viu o rosto de Ishigo, tão lindo, ela praticamente flutuou para cima como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Ishigo deu um passo nervoso para trás. Você está bem? Claro que não, ela gritou com o rosto vermelho. Jinjo suspirou. Pare com isso, Hiruka. Não perca o controle só porque ele é gostoso. Depois que o caos se instalou, Jinjo começou a explicar a verdade por trás de Fulbrim. Kurosaki Ishigo. Você sabe por que os Zoulous têm buracos no peito? É porque perderam o coração. E esses corações se tornam suas máscaras. A aparência e as habilidades de cada Hollow são moldadas pela alma que perderam. A forma reflete o coração. Todos os Fulbringers têm uma coisa em comum. Eles foram atacados por Hollows antes de nascer, enquanto ainda estavam no útero de suas mães.
Alguns, como Shade, Oriumi e Tatsuki, despertaram mais tarde desencadeados pela Reiatsu de Ishigo e pela influência do Ojoku dentro de Rukia. Mas a verdade era muito mais complexa. Os Fullbringers nasceram com fragmentos do Rei das Almas dentro deles. É por isso que eles perdem seus poderes se esses fragmentos forem retirados. Suas habilidades se assemelham muito aos poderes Hollow, e eles odeiam isso. Nós detestamos esses poderes. Depois de anos de pesquisa, descobrimos que se alguém tiver o oposto, características de Shinigami e humano, pode absorver nossos poderes e nos libertar. Todos os olhos se voltaram para Ishigo. Na verdade, você não é o primeiro. Outros já foram curados dessa forma. É por isso que eles precisavam do Ishigo. Não é isso que me importa. Só quero saber, quem atacou meus amigos? Mas Jinjo não deu nenhuma resposta. Ishigo foi embora sem nada. No dia seguinte, Shade se juntou ao grupo. Ele não queria ser curado, ele queria ajudar Ishigo a recuperar seus poderes. Ver Ishigo incapaz de lutar durante o último ano e meio foi doloroso. Então, com o incentivo de Shade, Ishigo se juntou oficialmente ao Shution. Para recuperar seus poderes, Jinjo disse que Ishigo tinha que aprender Fullbring. Seu primeiro professor, Hiruka, a garota corada que mal conseguia ficar perto dele. Sua habilidade era a casa de bonecas, uma técnica espacial que lhe permitia armazenar qualquer coisa que ela achasse fofa em seu quarto ou invocá-la de lá. Era como o bolso de Doraemon, embora não pudesse distorcer o espaço como a Zanpakuto de Nozomi. Depois de explicar, ela colou um coração rosa no peito de Ishigo. Eu permito que você entre. O que você está falando? Antes que Ishigo pudesse reclamar, ele foi puxado para dentro da casa de bonecas dela. Lá dentro havia uma sala, e um porco gigante de pelúcia. Ishigo percebeu que se usasse seus poderes de Shinigami, poderia escapar facilmente. Mas em vez disso, ele entrou na brincadeira fingindo ser impotente. Seu primeiro treinamento? Derrote Professor Porquinho. Shade explicou a chave para Fullbring. Você precisa de um objeto com o qual possa se conectar emocionalmente. Para mim, é a minha pele, tenho orgulho dela. E você? Ishigo pensou, então sacou seu distintivo do Esquadrão 4. Simbolizava seu vínculo com o Noana e a Shiro. Instantaneamente, uma pressão espiritual com o formato da guarda de Zangetsu começou a brilhar em sua mão. Mesmo sem perder completamente seus poderes, Ishigo agora estava em um estado equilibrado. Ele podia exercer essa nova habilidade livremente. Então isso também funciona? Ele podia sentir, mesmo pelo distintivo, ele podia liberar o Jetsuga Tensho. Com um golpe, Professor Porquinho caiu. Em poucos dias, Ishigo já conseguia manipular Fullbring livremente. Energia espiritual negra o envolvia como uma armadura. Essa sensação é outra coisa. Mas nos bastidores, o plano de Tsukishima e Jinjo continuava a se desenrolar. Até aquela noite. Capítulo 180. Tsukishima. Jinjo, então esse era o seu plano o tempo todo? Ishigo zombou, sentindo o poder Fullbring dentro dele sendo drenado à força. O que houve? Jinjo deu um sorriso irônico. Você realmente achou que conseguiria lutar comigo sem seus poderes? Ishigo balançou a cabeça lentamente. Você é confiante demais. Acha mesmo que esse poder era tudo que eu tinha? Assim que ele terminou de falar, duas figuras apareceram ao lado dele, Kurosaki Ishin e Urahara Kizuki. Mas a situação ainda era terrível. Shade, Oriumi e Tatsuki, manipulados pela habilidade de Tsukishima, agora acreditavam que Ishigo era seu inimigo. Ishigo olhou para seus três amigos confusos com o coração pesado. Então, ei, Ishigo, não me diga que esse era seu plano. Rukia apareceu atrás dele e lhe deu um tapa na nuca, exasperada. Que habilidade estranha. Será que vai funcionar comigo? Nozomi saiu do lado, com o olhar fixo nos Fullbringers flutuando acima. Como esperado, o Ishigo continuou um idiota. Ter o Fullbring roubado? Que ridículo. Iori estalou a língua e cruzou os braços. Mas alterar o próprio passado. Essa é uma habilidade perversa, murmurou ela. Mesmo como vice-capitã do Esquadrão 10, ela tinha que admitir. Era aterrorizante. Nem eles podiam garantir que não seriam afetados se Tsukishima os atingisse. Exceto, relaxe, deixe comigo. Iori sorriu e deu um passo à frente. Eu o desafio a tentar reescrever meu passado. Afinal, Iori não era normal. Sua conta espiritual de reminiscência continha as memórias de inúmeras pessoas. Tsukishima poderia tentar inserir memórias, mas em seu mar de recordações, elas seriam como gotas em um oceano completamente sem sentido. Ela era, francamente, a pior adversária possível de Tsukishima. E então, um enorme Senkaimon vermelho rasgou o céu. Os reforços da Sociedade das Almas chegaram. Capitão Byakuya do Esquadrão 6. Capitão Itsugaya do Esquadrão 10. Capitão Kenpachi do Esquadrão 11. Vice-capitães Shinji Abarai e Hanjiko Matsumoto. Terceiro assento Ikakuma Darami. Kuf. Mesmo com todos vocês aqui, isso não muda nada, zombou Jinjo. Ishigo já perdeu os poderes. Ishigo balançou a cabeça. Jinjo Kugo, você ainda não percebeu? Eu estive falando com a Rukia e os outros esse tempo todo. Você acha mesmo que alguém sem poderes consegue ver os Shinigamis? Os olhos de Jinjo se arregalaram. Uma onda monstruosa de pressão espiritual explodiu do corpo de Ishigo. Seu Shi Hakusho preto reapareceu. Sua Zanpakuto retornou à cintura. Só que agora, seu corpo estava marcado por veias negras que lembravam Blood Vein, devido aos seus poderes combinados de Quincy e Fullbring. Rukia o circulou sorrindo. Esse é o Ishigo que eu conheço. O melhor visual que ele tem. Ao ver Ishigo transformado novamente em um Shinigami, Jinjo surtou. Impossível. Você não deveria ter seus poderes. Ah, por favor, Ishigo respondeu, impassível. Você realmente caiu nessa? Era esse o propósito da encenação, idiota. A pressão avassaladora esmagou todos no campo. Eu esperava algum esquema de nível genial.
Foi isso que você inventou? Ishigo voou para frente e com um único golpe, fez Jinjo voar. Então, com o movimento suave de sua lâmina, um raio de luz foi disparado direto em Jinjo. Jinjo mal conseguiu se esquivar usando toda a sua força, rindo nervosamente. Ahaha. Claro, seu poder aumentou, mas seu Jetsuga Tensho ainda não consegue me atingir. Ishigo deu um passo rápido atrás dele. Quem disse que isso foi um Jetsuga Tensho? Foi só pressão de espada. Jinjo congelou. Agora este é Jetsuga Tensho. Jetsuga Tensho. Uma explosão negra como um míssil e rompeu no céu. As nuvens se dissiparam. O céu noturno, antes escuro, agora estava cristalino. Jinjo se virou e viu que o prédio atrás dele havia sido dividido em dois. E Ishigo nem sequer tentou matar, apenas o suficiente para mexer com sua cabeça. Um gostinho do que Ishigo suportou, não era justo? Assustado, Jinjo se virou para correr. Pena para ele, Ishigo sempre foi mais rápido. Ele pegou Jinjo no ar e o jogou no chão. Jinjo disparou um golpe verde desesperado, mas Ishigo levantou uma mão e neutralizou completamente a energia. Então veio outro Jetsuga Tensho, desta vez sem restrições. A explosão negra envolveu Jinjo, explodindo com uma força aterrorizante. Ah! Não pense que isso é o suficiente para me matar. Encurralado, Jinjo foi forçado a liberar seu verdadeiro poder. Uma enorme Reiatsu roxa disparou para o céu. Ele saiu ileso, vestindo uma nova forma, vestes negras de Shinigami entrelaçadas com uma armadura esquelética branca. Este é o Fullbrin que roubei de você, Ishigo, declarou ele. Com esta armadura, posso resistir até ao seu Jetsuga Tensho. Ishigo permaneceu calmo. Para ele, Fullbrin ainda parecia muito fraco. Naquele momento, Oriumi, Shade e Tatsuki correram em direção a eles. Para eles, Tsukishima era seu salvador, aquele que derrotou Aizen e salvou os dois mundos. O poder de reescrever memórias era mais do que repugnante. Felizmente, Urahara e Isshin deixaram os três inconscientes antes que pudessem causar mais problemas. Com a situação dos reféns resolvida, os outros Fullbringers se tornaram hostis. Eles também queriam o poder de Ishigo. Essa foi a verdadeira razão pela qual ajudaram Tsukishima e Jinjo. Todos, exceto um. Hiruka. Mesmo após suas memórias retornarem, ela não via Ishigo como um inimigo. Fortalecida por Jinjo, ela saltou para o lado de Ishigo. Hiruka. Ishigo olhou para ela, surpreso. Eu não vou brigar com você, ela disse firmemente. Hiruka. Você me trairia? Jinjo rugiu. Hiruka não disse nada. Ela simplesmente ficou ao lado de Ishigo. Itsugaya brincou. Imagino. Você até consegue fisgar uma garota no meio da batalha. Ishigo apenas suspirou. Em outro lugar, Yukio ativou seu poder, dividindo o campo de batalha em várias arenas 1 contra 1. Itsugaya contra Yukio. Renji contra Jack Tristan. Kenpachi contra Jericho. Originalmente Byakuya deveria enfrentar Tsukishima, mas Iori deu um passo à frente. Ela queria acabar com ele pessoalmente. Essa habilidade era perigosa demais para ser ignorada. Claro, alguém como Byakuya ou Aizen conseguiria resistir. Mas os amigos dela? Eles eram vulneráveis. Inserir memórias na mente dela? Boa sorte. A memória de Iori era tão grande, tão avassaladora que Tsukishima não tinha como identificar onde ou como inserir. Era impossível. No final, ela perfurou seu peito com Mirokumaru, matando-o instantaneamente. Não, eu sou seu salvador. Por quê? Tsukishima ofegou. E Iori nem piscou. Enquanto isso, Kenpachi obliterou Jericho sem esforço. O homem estava simplesmente fraco demais. Ele queria lutar contra Tsukishima pessoalmente, mas tudo bem. A alma de Jericho retornou à Sociedade das Almas, e Kenpachi se tornou o primeiro a sair de sua arena de barreira. Renji derrotou Jack facilmente, sem nem mesmo sacar sua lâmina. Sua habilidade a tornava mais forte quanto mais suja ela ficava, mas os punhos de Renji eram o suficiente. Itsugaya também capturou Yukio sem problemas. Comparado às invasões anteriores da Sociedade das Almas, Shution, tirando Tsukishima e Jinjo, foi incrivelmente decepcionante. A batalha de Ikaku contra Shishigawara foi caótica e explosiva como sempre, repleta de energia, ora. No final, a força bruta venceu novamente. Mas o destaque? Iori contra Tsukishima. Diferentemente dos outros, ela tinha apenas um objetivo, matá-lo. E no final foi exatamente isso que ela fez. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.